Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Arthur de Geografia. Estou fazendo aqui um registro em vídeo visando contribuir com um documentário que o terceiro ano da unidade do SESI Vila Espanhola está produzindo. E esse documentário diz respeito à produção do plástico e, mais especificamente, à questão dos microplásticos, né? Sua produção, sua existência, seus impactos no cotidiano e as suas possíveis consequências, né? Como vocês já com certeza estão a par, né? Consequências dramáticas. Bom, acontece que eu não sou exatamente um especialista na área, né? Não tenho um conhecimento muito aprofundado sobre essa questão. Então, a minha intenção vai ser justamente tentar trazer uma contribuição da disciplina, né, da disciplina da geografia, trazer um olhar geográfico para a questão e, principalmente, trazer ponderações, reflexões, né, na verdade, talvez provocações, no sentido de fazer um esforço de reflexão. Eu acho que esse é o intuito da produção de vocês, né, do documentário, e eu espero de alguma forma contribuir nesse sentido, tá? Isto posto, né, a gente pode ir para as questões. E, se eu bem me recordo, a primeira questão diz respeito se a mudança radical de retirada do plástico em nosso cotidiano traria algum impacto geoeconômico. Bem, eu gostaria de salientar que eu já gostei bastante do modo como essa questão foi formulada, né? Porque a própria questão ela traz alguns indícios, né, de uma contradição que eu vou tentar explorar nessa exposição. Tem algumas palavras-chave que vocês trouxeram, né? Uma dessas palavras-chave é cotidiano, né? E cotidiano tem tudo a ver, por exemplo, com geoeconômico ou economia. Se a gente pensar, por exemplo, como o plástico aparece em nosso cotidiano, né? Ele aparece justamente como uma brevidade, como uma efemeridade mesmo, né? Algo que é passageiro. A gente compra, não é que compra o plástico, você compra um produto que geralmente já é empacotado no plástico, né? Existe até alguns absurdos, né? Cenas de frutas descascadas e empacotadas no plástico, né? Então, percebam a irracionalidade da coisa, né? Enfim, você compra esse produto e esse produto aparece como algo efêmero. Você consome e ele some da sua vista, vai para o lixo. E essa efemeridade, essa passagem muito curta no cotidiano, ela vai se contradizer, ela é uma contradição justamente com a permanência longa do plástico, né, na natureza. Ela oculta o cotidiano, o cotidiano eu quero dizer o dia a dia, o nosso dia a dia, né? Ele vai justamente ocultar uma permanência quase eterna do plástico no sistema, né, na natureza. Então, eu acho que é interessante a gente pensar nesses termos, né? Se a gente acrescentar, por exemplo, vocês comentaram sobre a questão geoeconômica, se bem entendo, né? Como geografia econômica, e está muito acertado mesmo pensar nesses termos, porque o sistema econômico moderno, principalmente o sistema econômico capitalista, e de certo modo também algumas das experiências socialistas, como por exemplo a experiência soviética, elas se pautaram num paradigma, principalmente o capitalismo desde a sua essência, ele funciona assim, né? Num paradigma de crescimento constante. Para a economia funcionar, ela tem que crescer cada vez mais, né? Por exemplo, se o intuito do capitalismo é fazer de dinheiro mais dinheiro,
Então, nesse sentido, fazer de R$ 2, R$ 4, de R$ 4, R$ 8 e assim por consequência, né? Isso vai se manifestar numa produção cada vez maior, que, por sua vez, vai se manifestar num consumo cada vez maior, né? E o plástico, ele expressa isso, né? O plástico é uma invenção moderna da indústria, né? Então, ele diz respeito a essa realidade econômica, né? E o plástico, vocês devem ter observado na pesquisa de vocês que a presença do plástico na natureza, ou melhor, os resíduos plásticos, eles estão aumentando em escala cada vez crescente, né? Então, o plástico ele vai revelar essa produção cada vez maior e esse consumo cada vez maior, né, de produtos. Então, é interessante nós pensarmos que vocês sugerem uma mudança radical de retirada. É interessante pensar isso, né? Será que somente a reciclagem do plástico é suficiente? Será que não estamos numa urgência de diminuição do consumo de plástico, inclusive talvez de retirada radical, como vocês sugerem? E isso pode trazer sim impactos geoeconômicos, tanto numa escala menor, ou seja, você tem grandes empresas ligadas à produção de plástico, geralmente empresas que estão associadas à produção de combustíveis fósseis, né, responsáveis, por exemplo, por sua vez, pelas mudanças climáticas, né? A gente sabe que a utilização de combustíveis fósseis tem essa consequência, mas também traz impactos econômicos no próprio paradigma da economia, que demanda um crescimento constante, uma produção cada vez maior e um consumo cada vez maior, né? Então, talvez o plástico, essa questão do plástico traga à tona a própria questão do consumo, né? Desse consumo crescente. Uma velha reflexão que ela é simples, mas ela é muito reveladora, né? Como o crescimento constante pode ser, se a gente vive, como o crescimento infinito pode se realizar se nós vivemos num mundo de recursos finitos, né? Então, como crescer cada vez mais, se o planeta é um só e a gente está cada vez mais detonando, né? Detonando o nosso habitat, digamos assim. Então, eu acho que o plástico ele revela isso como uma particularidade, um todo contraditório, né? Como pode uma economia que vocês podem ver que a produção de plástico é super racional, são várias operações aí para você produzir algo super sofisticado, com um custo cada vez menor, então ele atende muitos interesses econômicos, porque ele é barato, né? Porém, como toda essa racionalidade econômica, no fundo demonstra uma irracionalidade, né? Porque esse plástico ele é danoso, não somente no âmbito ambiental, mas para todo o funcionamento, o arranjo do sistema terrestre, né? Então, a ampliação desse consumo está colocando em risco não somente a nossa própria existência, mas a existência de outras espécies e, no geral, do próprio planeta. Tudo bem? Vamos para outra questão.